Olá, eu sou o professor Wesley e hoje, assim, eu gostaria de abrir uma série legal de vídeos, pelo menos eu acho legal, sobre música e ciências humanas. Eu gostaria de tocar uma música e fazer a gente refletir sobre ela. Isso eu entendo que vai ajudar um pouco as pessoas que estão querendo estudar para o Enem, porque o Enem sempre traz essas questões de interpretação e leitura de textos e tudo mais. Então eu gostaria de ajudar fazendo a minha interpretação de algumas canções. Tá? Hoje eu quero falar da música Índios, do Legião Urbana. Beleza? E eu queria levar essa música para a interpretação, né, a partir da visão do índio sobre o encontro com o homem branco. Essa música fala justamente sobre isso, né? Ao meu entender, o Renato Russo, que é o compositor dessa música, ele queria dar uma versão do indígena sobre o fato, sobre esse encontro de culturas branca e indígena, tá? Então, essa questão pode cair uma questão sobre usando a música como essa, em colonização, em ciências sociais, quando vai falar de genocídio indígena, sobre uma série de questões, a questão da diferença de culturas e tudo mais. Então é muito importante ficar atento a isso. Bom, eu separei aqui 3 partes da música que eu queria comentar. Tá? Eu não vou comentar a música toda, essa música em especial é muito extensa, talvez outra música eu comente com mais afinco, né, ou a música toda e tal, mas eu separei 3 trechos da música que são interessantes. O início, né, quando diz assim, ó, quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Interessante essa parte, porque a gente pode pensar que seria o processo de colonização, né? O índio estava reclamando do processo de colonização, e não necessariamente pode ser o português colonizando o ameríndio brasileiro aqui, né? Mas nós podemos falar também da América Portuguesa, porque no início, principalmente até 1530, você não teve exploração, uma colonização de fato no Brasil, porque não havia encontrado ouro aqui. Né? Nesse período você só encontrava ouro na América Portuguesa. Tá? Então, em algumas regiões, inclusive, não era em todas as regiões. Então, aqui no Brasil foi encontrar ouro bem mais tarde. Tá? Então, a gente pode dizer que essa questão do ouro ela veio a posteriori do Brasil. Mas o ouro também na música pode significar riquezas. Então, a exploração da riqueza, né? O branco veio e explorou. Então, conseguiu convencer o índio de alguma forma que a riqueza podia ser entregue ou deveria ser entregue ao europeu de alguma forma. Né? Tem uma outra parte que eu queria comentar que quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter quase sempre se convence que não tem o bastante, fala demais para não ter nada a dizer. Talvez seja uma crítica direta ao consumismo capitalista, né? Porque a questão do trabalho, que as pessoas dentro do capitalismo podem estar muito ligadas à questão do consumo, do ter, enquanto o indígena talvez ele não tenha essa visão de mundo, ele não tenha essa visão de mundo consumista que você precisa sempre ter e ter cada vez mais. Né? Então, a visão que o Renato Russo expressou do indígena é que o indígena ele é um indivíduo que não tem a ambição capitalista em si. Tá? Né? Uma outra parte, quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é 3, e esse mesmo Deus foi morto por vocês, sua maldade então deixaram Deus tão triste, Então olha que interessante, está falando muito também da questão religiosa, da questão do conflito cultural, de como
o índio tem que absorver uma cultura judaico-cristã, né, da Trindade, a cultura da Trindade, católica e tudo mais, né, e entender como se para o índio era muito mais interessante sacrificar-se em prol dos deuses, porque Deus morreu, então tem todo esse diálogo, esse questionamento por parte do indígena, do Renato Russo nesse caso. Né? A maldade, então, né? Deixaram Deus tão triste, então quer dizer, a maldade, Deus é bom, né? A tradição judaico-cristã apresenta Deus como bom, mas as ações das pessoas que seguem esse Deus, para esse indígena, não refletem o Deus que se prega e tal, essa contradição entre o Deus apresentado e o Deus da vida das pessoas, né? Então é interessante, eu vou tocar essa música, dá para se fazer outras interpretações, tem outras partes importantes dessa música, mas senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu vou tocar só um trechinho também, e eu vou tocar do meu jeito, tá? Não pretendo fazer aqui uma versão original, né, da música, eu pretendo tocar do meu jeito, minha voz é essa mesmo, não sou cantor, e eu não sou violonista, eu sou baixista, mas eu vou fazer essa versão no violão. Não espero nem que vocês gostem, espero que vocês se interessem por interpretar as músicas que vocês escutem, tá? Pelo menos essa é a minha proposta aqui, beleza? Toca um trechinho. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre o pano de chão de linho nobre e pura seda. Quem me dera ao menos uma vez explicar o que ninguém consegue entender, que o que aconteceu ainda está por vir, que o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera ao menos uma vez provar que quem tem mais do que precisa ter quase sempre se convence e não tem o bastante, fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três, e esse mesmo Deus foi morto por vocês. Sua maldade então deixaram Deus tão triste. Valeu, tchau. Até mais.